E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar sobre os artistas mais perseguidos pela mídia, ok? Mas eu não vou estar sozinho nesse vídeo, mais uma vez eu vou estar recebendo aqui Fernanda Soares, né? Esse ícone da comunicação e principalmente esse ícone que sabe tudo de cultura pop, que já veio aqui no canal falar comigo lá sobre saúde mental em Hollywood, ok? Então mais uma vez ela volta aqui pra gente discutir esse assunto e eu acho que vai ser um vídeo muito legal, ok? Então fica com a gente e bora falar disso daí. Mas antes já quero aproveitar e convidar você que não é inscrito nesse canal para poder se inscrever, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. E aí, tudo bom? Tudo! E com você? Nossa, tudo bom? Minha filha, a senhora foi requisitada aqui mais do que o Free Britney. Tá vendo? Que bom! Nossa, se eu tô mais requisitada que Free Britney, uau! Minha filha, a senhora não tem noção. Ficaram atrás de mim encostados. Voltei! Estou aqui novamente. É. Sim, e ó, pensei no seguinte, falei, gente, no que falar com Fernanda again que esse povo vai amar? Eu falei, óbvio, trazer, né, as nossas convicções sobre as pessoas mais perseguidas da mídia, né? Porque aquele dia a gente falou e o pessoal ficou super louco pra gente poder falar sobre esse assunto. E aí eu falei, bom, e é isso, né? Então, assim, primeira coisa que eu já vou puxar perguntando pra senhora de todo esse babado. Quem você acha que tá aí nos pilares das pessoas mais perseguidas ever? Nossa, é difícil até afunilar, né? Porque tem muitas pessoas, obviamente, Britney Spears sofreu uma perseguição pesada de paparazzi, né? E, enfim, da imprensa como um todo. Lady Di, que teve até consequências trágicas, né? Como todo mundo sabe, a Lady Di estava numa perseguição ali de paparazzi, paparazzi perseguindo o carro dela quando ela sofreu um acidente e morreu. O Michael Jackson foi muito perseguido também. E outras pessoas de outras épocas também, né? A Brigitte Bardot, na época dela, era a pessoa mais perseguida por paparazzis, assim. Teve até um momento estranho, assim, da carreira dela, que ela foi ter um filho, né, o filho dela, e ela simplesmente não conseguia sair do lugar onde ela teve o filho, porque tinha uma horda de paparazzi, assim. Então, foi um negócio que mexeu muito com a cabeça dela, por toda a vida dela, sabe? E você pensa que, tipo assim, que é uma coisa tão absurda, porque eles vão... Assim, eles ultrapassam qualquer limite pelo furo, né? Sim. A gente vai desde, tipo assim, a Britney pagando uma calcinha, a Britney super pirada dentro do carro, pilhada em toda aquela confusão que estava acontecendo na vida dela e eles em cima dela até ela surtar e pegar um negócio e ir lá e dar com o guarda-chuva neles, né? E assim, ao mesmo tempo a gente tem essa coisa também, assim, de ver pessoas como Michael Jackson, que deixava de sair em público e tentar ter uma vida um pouco mais humana, porque era impossível de ter, tanto pela perseguição que faziam de um lado, quanto da perseguição também de inventar mentira e fazer o próprio público virar contra ele. Muitas histórias, né, foram publicadas sobre ele, das mais diversas, assim. Então ele tinha muitas e muitas histórias associadas ao nome do Michael Jackson, né? Seja pelo vitiligo, seja pelo acidente dele no comercial da Pepsi, seja pelas acusações de violência sexual, né? Muitas histórias. Por ele, assim, vamos puxar o Michael Jackson primeiro pra gente já falar aí, porque meio que da música ele foi o mais perseguido, né? Olhando na perspectiva, assim, da história da música, em como tudo aconteceu na vida dele, você vê que as pessoas consumiam muita porcaria relacionada a ele. Muito, muito. Assim, eu acho que o Michael Jackson, né, a Britney, eles todos eram de uma época em que essa indústria de paparazzi, eles tiveram seu auge nessa época, né? Ou viveram um auge nessa época.
em que a indústria de paparazzi era uma coisa que movimentava milhões de dólares. Então a foto certa poderia tornar um fotógrafo, que poderia ser qualquer pessoa, poderia ser eu, você, sabe? Milionário. Sim. Então assim, sim, a oportunidade de você mudar toda a sua vida com uma foto é uma coisa muito sedutora, sabe? Tipo, seja para paparazzis de outros países mudarem lá para a região da Califórnia, Nova York, etc., onde as celebridades se concentram mais, isso é uma coisa muito tentadora. Então, quando eu vejo, às vezes, imagens dessas pessoas, pensando principalmente na Britney Spears, né, que realmente estava tendo um colapso em público na frente das pessoas e todo mundo que cercava ela não estava nem aí, né? A verdade é essa. Fatos. Você vê tanto que até aproveitavam, né? Super. Que tava tendo colapso em público para fazer mais notícias e se alavancarem, né? Beijo, Sanluft. E aí essas pessoas, tipo, esses paparazzi, iam lá e conseguiam uma foto dela chorando na porta da casa dela, vendiam pro TMZ por uma bica, sabe? Então, em muitos momentos, assim, não só falando de Britney Spears, mas Paris Hilton, a Lindsay Lohan, todas essas pessoas, era assim, elas tinham que tomar cuidado para não atropelar a paparazzi. É muito, muito surreal. Tem um vídeo da Lindsay Lohan que ela tá andando, assim, e tem um monte de paparazzi cercando ela, e pra onde ela vai, eles vão se afastando, assim, com a câmera, parecendo um monte de formiguinha mesmo, porque o vídeo de longe. Era assim, era um absurdo. E engraçado que hoje em dia não é mais desse jeito, né? Porque é aquela coisa, qualquer pessoa produz uma foto em qualquer lugar, a pessoa usa a foto, não tem mais aquela coisa do furo, né? Não tem. E você percebe que, tipo assim, quando a gente pega, por exemplo, essa produção dessas fotos, a pessoa pegava uma foto e eles faziam 1000 contextos com aquilo ali. Nossa, muitos. Né? 1000 contextos. Eu só lembro, eu não sei o que foi que eu tava lendo, que eu lembrei de você, que eu falei, gente, a história de Fernanda. Quando você me contou do Macaulay Culkin, que ele tava super ferrado e de repente você viu ele na loja. Super bem. Não, se você pega e joga no Google Michael Jackson tabloids, você vai ficar chocada com o que você vai encontrar fora de contexto. Tem manipulação de foto do Michael Jackson feita com Photoshop, com cara de macaco, pra sair na capa da revista. Gente, eu não vi essa foto, que absurdo. Nossa, eu vou te mandar, você vai ficar morta. Eu fiquei, gente, como que pode? E eles manipulam e colocam, sabe? E ainda usavam aquele termo super pejorativo que ele odiava, que era o Waco Jacob, né? Sim. Pra poder falar que, tipo, o esquisitão tá lá e tal, e nossa, o que o esquisitão vai fazer agora? E era um inferno a vida dele, sabe? Era uma perseguição, assim, que eles tinham, não somente no quesito de saber o que Michael Jackson fazia da vida dele, mas também de criar histórias sobre o que a vida dele, tipo, às vezes a vida dele não tinha nada daquilo. Sim. E por causa das extravagâncias dele, colocavam outra coisa. Ele já era uma pessoa excêntrica, né? Então eu acho que é a farra dos tabloides, né? Mas eu penso que todas as grandes celebridades já foram vítimas de histórias inventadas. Eu tava vendo uma entrevista, eu só não me lembro qual documentário foi, dos vários, assim, de superstars e a indústria e paparazzi. Mas uma pessoa que trabalhou na Star Magazine falando, gente, era uma metade a ficção, sabe? Sim, tem pessoas, tem fontes que vão lá e falam umas coisas e eles enfiam umas outras ali no meio pra dar um temperinho, sei lá, inventar um negócio pra uau, sabe? Pra ficar, vender, Essa pessoa tá fazendo isso. Aquela do Michael na câmara de oxigênio, ela é maravilhosa. Nossa, Você pensa, aquilo ali foi uma das coisas mais absurdas que ele fez. Porque, tipo assim, ele entrou pra fazer gracinha e mudaram o contexto do negócio e o negócio ficou histórico. Não, e todo mundo nos anos 80, 90 falava assim, não, Michael Jackson dorme numa câmara de oxigênio. Porque ele quer ser o Peter Pan. Pra rejuvenescer, sei lá pra quê. Quando eu era criança tinha muito essa história. Eu ficava tipo, eu achava que era real, né? Não, total, eu também achava que era real. Pra você ter uma ideia, olha pra você ver como que a gente não tinha a educação até determinado momento. Total. Quando o Michael Jackson revelou que ele tinha o vitiligo,
A Oprah chegou pra perguntar pra ele, porque a própria Oprah, olha pra você ver, a própria Oprah acreditava que o Michael tinha colorido a pele. Essa história foi tensa demais, né? Ninguém... Essa pessoa não tem educação disso, uma coisa... Entende? E também a Oprah tava fazendo o serviço do público dela, né? Que eram as pessoas que queriam saber, ela vai lá e fala, e aí, Michael Jackson, me conta, você passou por algum procedimento pra clarear a sua própria pele? Mas assim... É muito louco, né, que as coisas tomam uma proporção. Hoje, não, porque... Quer dizer, mentira, a gente tem 1000 fake news aí, vai. Né? Toma sim. Super. Tem umas até que a gente acredita de tão bem feito que é. É, total. Não, e assim, fake news tá elegendo pessoas, né? Então... Oh, here we go. Sim, exato. Então, tem muita história falsa até hoje, né? Sim. Mas o que eu acho, na verdade, que a gente não tem mais, ainda tem um pouco, mas é menos, né? É essa coisa do furo da imagem exclusiva da pessoa por causa, basicamente, da internet, do Instagram, que a celebridade vai lá e toma a sua narrativa de volta. Então, ela mesma tira a foto do bebê e posta no Instagram pro paparazzi não ter como vender a foto que talvez ele tenha roubado, né? Tirado. Aí a foto fica valendo $0. O TMZ também já não tem todo esse poder mais. Então, eu acho que nesse ponto, sim. Mas história falsa eu acho que vai ter pra sempre, né? Pô, você vê que os próprios artistas criam as famosas fics deles e revendem exatamente por quê? Porque é uma perspectiva de promoção interessante, porque, tipo, até hoje, essa indústria da curiosidade, se você usar como alicerce aí em tudo que a gente tem dos artistas mais perseguidos da mídia, todos alimentam a mesma coisa, que é o interesse das pessoas em buscar aquilo ali. Você quer ver um outro exemplo de uma pessoa, assim, que eu super acho que foi uma das mais perseguidas também por causa exatamente, não só dos discursos, mas também por causa da imagem? Eu acho que você gosta bastante dessa pessoa, inclusive. Quem? Marilyn Manson. Ah, super. Ele foi, Nossa. sim. Na época que ele lançou... A vida dele foi um inferno. Sim, na época que ele lançou o Antichrist Superstar, as entrevistas, as perguntas imbecis que faziam pra ele, sabe? E aí ele dava umas respostas sarcásticas e irônicas e as pessoas levavam... Marilyn Manson diz isso. Bom, ele foi até culpado... indiretamente pelo massacre de Columbine, porque os dois meninos, o Eric e o Dylan, eram fãs dele, né? Tipo, então ele passou por um momento ali. Você pensa só. Não, imagina. Já parou pra pensar nisso? Você pensa, pesado. O artista ser responsável. E detalhe, a música dele tem o tom rebelde que tem, mas cada um interpreta de uma forma, né? Claro. Você vê que, tipo assim, foi tirado totalmente fora de contexto por uma perseguição pessoal deles e uma coisa de querer usar a imagem dele, todos os aspectos que ele tem de discursos para as pessoas. Ei, gente, acorda, sai do alienado, sai do sistema. Era rock, pra né? Mudar Exato. Que isso? Quando ele lançou o Mechanical Animals dele, que pra mim, assim, é o meu favorito. Eu adoro também. É o álbum, nossa, tudo. Ali, quando você via ele levando aquelas coisas da androgenia e todos aqueles aspectos, as histórias da tirada da costela... Ai, sim! Nossa, foi tipo... Dele falar que ele colocou o peito de verdade, no né? Dope Show, né? Por causa do clipe. Pra fazer o clipe. Eu lembro disso, nossa... E até depois a própria... Total, e a própria MTV, quando fez o especial do lançamento do álbum... Foi a MTV ou foi o TRL? Fez um especial... Eu acho que foi a MTV, que fez o especial do lançamento do álbum. Eles passavam as fake news e ia colocando o que era falso e era verdade. Sabe? Pra, tipo, ver se as pessoas tinham um wake-up call daquelas coisas que eram absurdas que estavam sendo faladas na época, né? Tudo pelos tabloides e a perseguição louca dos paparazzi. Mas, assim, quando a gente sai agora um pouco do rock e a gente volta mais pra essas celebridades que não são diretamente da música, definitivamente, né, Fer? Paris, Lindsay Lohan ganham o patamar das mais perseguidas. Principalmente, eu acho que a Paris, talvez até menos do que a Lindsay, né? Nossa, a Lindsay Lohan foi muito perseguida. Muito. A Lindsay Lohan não podia fazer nada. E tipo, e o pior é que ela era perseguida num ponto
que acabava que acontecia, parecia que as coisas eram armadas, tipo, o pessoal sabia que ela ia dirigir bêbada, o pessoal sabia que ela ia fazer tal coisa, sabia que ela ia fazer outra, pra estarem lá igual um espírito atrás dela. Não, e ela ainda, é isso, elas eram todas muito previsíveis, né, e assim, eu acho que em algum momento, assim como as Kardashians fazem, né, e fizeram muito, elas também falam pros paparazzi onde elas vão estar, né, porque isso acaba... agregando, né, na publicidade pessoal tipo, delas. Nossa, olha isso, olha os paparazzi perseguindo essa mulher. Então, assim, as Kardashians fizeram isso muito, muito, muito. Ainda fazem, tanto que as fotos de paparazzi das Kardashians são todas tratadas, são maravilhosas. E assim, é um jogo de publicidade legítimo, todo mundo faz isso. A Angelina Jolie fez isso pra... expor o relacionamento dela com o Brad Pitt pro mundo inteiro. Pode negar até a morte, mas ela fez isso e levou um paparazzi pra Etiópia, sabe? Onde eles estavam passando férias num resort mega exclusivo, super difícil de acesso, assim. Então... Numa época que não tinha drone. Não tinha drone! A Angelina Jolie botou ele num avestruz lá pra poder fazer o homem tirar a foto. Foi, e era uma coisa que... Tipo, tiveram muitas pessoas envolvidas nessa operação fotográfica. Então, por isso que eu falo, ela pode até negar, mas tem muita gente abrindo a boca por aí, né? Então, assim, é legítimo também como publicity stunt isso, sabe? Beleza. Mas eu acho que chega um momento em que isso começa a simplesmente deixar a vida da pessoa impossível, né? Sim. E você vê que, tipo assim, você viu aquele documentário que a Paris Hilton fez sobre a vida dela? Adorei. This is Paris. Sim. Você viu na hora que ela fala sobre a questão do estereótipo da loira burra? Sim, vi. Que ela usava, que ela falava, não, eu não era burra. Eu fazia a loira burra porque era o que eles queriam de mim. Não, e é ótimo. Ela fez essa menina baladeira, sabe? Tipo, meio desmiolada. Tanto que virou, olha o que virou. Tipo, as branquelas é claramente super a Paris e a Nick. Total. Sabe? E é uma coisa, tipo, é tudo de você pensar, tipo, olha pra você ver como que a gente era iludido. Mega! A gente que é consumidor, a gente olha e fala, gente, a Paris Hilton bebe demais, nossa, a Paris Hilton tá pagando calcinha. Nossa, gente, a gente viveu outra realidade. Mas assim, o mais legal é que ela falou, né, tipo, eu montei essa personalidade aqui pra ter esse alcance, ou porque eu quis, ou whatever, né? E eu adorava essa personalidade montada dela. Essa é a verdade. Então, assim, você montou muito bem, porque eu gostava dela sendo loira burra, baladeira. E gosto dela agora também. Então, assim, a Paris Hilton eu acho uma pessoa incrível, porque montou essa personalidade super criticada pelas pessoas, não tava nem aí, era mega divertida, o Simple Life era muito divertido. Muito, nossa, gente, ver ela trabalhando no trailer de vendendo sanduíche, jogando sanduíche no povo. Era muito engraçado. Derrubando, não sei o que, ela com a Nicole Richie cuidando das galinhas, gente, aquilo ali, ela fritando bacon no ferro, de passar roupa. Gente. Não, e assim, as pessoas ficam, mas isso é tudo roteirizado. E daí, meu, é super legal, não tem problema. É isso que é o negócio. Tipo, é trash, mas a gente ama e consome. Exato. Então... Isso é cultura pop, o pior é que vira cultura pop. Super, eu amava Simple Life. Não, 2. E assim, você vê que outras pessoas da própria questão, agora voltando um pouco na música ali, também as próprias gravadoras, para promover os artistas, aproveitavam dessas perseguições dos paparazzi para criar histórias também. Para poder. E Britney e Christina foram super. A própria Christina conta que na época que ela com a Britney tiveram aquela coisa da rivalidade delas ali, que tem gente que acha que teve, tem gente que acha que é produção simbólica feita por gravadora. Acho que é um pouco dos dois, né? Porque quando você tem 16, 17 anos, você meio que embarca no que estão te vendendo também, né? Aí a gente vê, tipo, ela chegando e falando aquilo num programa de televisão sobre como as coisas eram manipuladas e as pessoas acreditavam que existia uma coisa. E ela mesma falava que muita coisa não teria acontecido e que elas até poderiam ter feito uma música juntas se não fosse pelo excesso de manipulação e perseguição da mídia. Igual o final de Feud do Ryan Murphy, né? Que é tipo, então quer dizer que poderíamos ter sido amigas?
que é uma referência ao próprio final da Baby Jane, né? Que eu sempre, quando falam isso, a gente poderia ter feito até um feat, eu penso na Baby Jane, na Joan Crawford e na Bette Davis, as duas. Total, mas é isso, né? Aí fica uma coisa, você é muito jovem, a imprensa pilhando, a gravadora querendo pilhar. Você encontra uma outra, né? Elas se encontravam na balada, devia falar... Tipo, lá vem, sim, né? E de pensar, tipo assim, ver, por exemplo, aquela coisa da própria Cristina, quando ela falou da Pink, que elas tiveram aquele rolê da balada. Onde que você pensa que rolou um rolê na balada daquele? Sabe? Tipo, que elas conversaram, gente. que era tudo de... Sabe? Tipo, você fala, gente, que realidade. Então, tipo, você vê como que a gente, que é consumidor, a gente consome tudo e acredita em tudo como fato. E assim, é difícil também separar o que é fato e o que não é, porque Hollywood é justamente o lugar onde tudo isso pode muito naturalmente acontecer, porque as pessoas são excêntricas, né? Todas, elas são mimadas no sentido de elas têm tudo que elas querem no momento que elas querem, sabe? Muito dinheiro, muito paparico, muito... Então tem gente que diz que o famoso, né, a celebridade, congela na idade que ela ficou famosa. Porque a partir daí não existe quase que espaço para você crescer, que você vai ser um bebê mesmo ali, onde vai todo mundo te trazer tudo na mão. Você fala, ai, mas eu não queria esse macarrão, quero o outro. Ah, tudo bem, a gente troca. Sabe, umas coisas que pra gente é meio absurdo, é a natureza deles. Então... Quando alguém vem com uma história absurda de celebridade, a gente fala, nossa, tá com cara de mentira, mas também tá com cara de verdade, porque essa galera... Essa pessoa com toda certeza fez isso daí uma hora, hein? É possível, né? Sim, não, total. E isso que você falou de congelar a idade, gente, isso é muito fato. Você pega como que os próprios fãs da Britney sempre falam dela. Eles sempre olham pra ela, independente dela estar com 40 anos, como se ela fosse a menina de 25 que jogava o cabelo. E in the zone, entendeu? É aquela coisa que fica... O Michael Jackson, o povo olha pra ele, ainda acha que é o Michael Jackson lá do Dangerous. A pessoa olha, por exemplo, pra Mariah hoje, fazendo os shows de Natal e todo o negócio, acha que ela ainda tá lançando Butterfly. Nossa, falou tudo isso, eterniza. A Cher tá com 200 anos. O povo olha pra Cher e fala, Cher é ainda do Believe. É isso. E eterniza totalmente. Pega uma coisa, né? Tem umas eras das pessoas que se congelam. Sendo que todos esses artistas, ou que você citou, a maioria deles, tipo o Cher, Michael Jackson, tiveram um passado riquíssimo, né, musical. Mas tem umas eras que marcam a pessoa como pá, como aquilo. É interessante, né? Sim, eu acho muito mais, tipo assim, que o Michael Jackson, ele é uma pessoa que ele marcou Thriller na música, mas visualmente ele marcou muito mais Dangerous e Bad quando ele teve o vitiligo e mudou o tom da pele. Sim, total, sem a menor dúvida. É a imagem do Michael Jackson. Total, e tipo, você vê que todas as gerações relacionam esse tipo de coisa diretamente. E você vê que, tipo assim, a gente tá aí já... Quantas gerações desde que Michael Jackson morreu? A gente já tá indo pra uma segunda geração desde a morte dele. E todas as pessoas reconhecem ele com as características dos anos 90. Você vê que, tipo assim, eu fiz um vídeo pra você ter uma ideia sobre a era Off the Wall dele. Aí na capa do vídeo eu botei ele na capa do álbum. O pessoal não reconheceu que era ele. Nossa, imaginei. Então, porque principalmente quem é mais jovem não tem outras referências de imagem do Michael Jackson tão bombantes na cabeça, né? Porque era uma coisa que a gente era bombardeado a todo momento com uma foto, um outdoor, uma camiseta, isso uma que revista você tinha do Michael falado Jackson. no começo do vídeo sobre a Lady Di e todas as questões relacionadas a ela. A Lady Di, eu acho que ela é um exemplo assim perfeito de uma pessoa que ela era perseguida por um lado, pra você ver como que era, né? Ela largou do marido que chifrou ela seguiu a vida dela, ela foi ser feliz e ela não tinha paz. Não tinha paz. Bom, ela desenvolveu um transtorno alimentar, né? Porque as pessoas tiravam tantas fotos dela, sei lá, de biquíni, né? Numa lancha, num iate, na academia. Eu lembro
essas fotos da academia dela que causaram, assim, não tinha nada demais, mas as pessoas ficavam comentando sobre o corpo dela. Então ela desenvolveu um transtorno alimentar sério por causa dessa exposição. E a imprensa britânica é muito cruel, né? Eles não medem em palavras, assim, eles destroem. Agora eu não sei se tanto, mas historicamente a imprensa britânica destrói as pessoas. Você falou isso daí, vou puxar uma coisa. Você viu a fake news que foi feita sobre a Dua Lipa pelo The Sun do Reino Unido? Então, fizeram uma fake news falando que toda a equipe dela, durante a gravação de um clipe na semana passada, tinha sido multada e deu uma maior confusão com polícia, e publicaram e falaram um monte lá na matéria. Dua Lipa desmentiu, ela falou, gente, não aconteceu nada disso, o que é isso? Eles fizeram simplesmente por clique. Entende? Então, assim, é uma coisa que você vê que eles são cruéis, eles não estão nem aí. Eles inventam, mas o que eles falavam das pessoas, assim, os adjetivos que eles usavam para as pessoas, se eles achassem que uma pessoa tá gorda, era tipo fat cow fulana. Sim. Era tipo Paula Yates, the fat cow, sabe? Tipo a mulher do Michael Hutchins. Quem mesmo também teve ela e teve uma outra pessoa que foi também a fat cow, Não era fat cow, era outra coisa. Eles usaram outro adjetivo. Gordo e mais alguma coisa. É, umas coisas que você fica assim, mano. Sim, quando a Whitney Houston assim, ficou... Depois que ela separou, que ela ficou no crack, foi um terror, sabe? Daquelas fotos publicadas no banheiro dela. Aquilo lá é terrível, sabe? Não, as pessoas não... a imprensa britânica não poupa palavras. Agora, eu acho que as coisas estão diferentes. E aí as pessoas não vão... Mentira sempre vai ter, né? Em todos os países essas mentiras. Mas eu não sei se eles usam mais esses... Ou se tem alguém ainda, alguma publicação que usa esses termos. Porque as pessoas não gostam mais de consumir isso, né? Felizmente, né? Porque, tipo assim, você olha... É uma coisa que eu tava até analisando esses tempos pra trás. Quando você pega as matérias, assim, que mais venderam tabloides... Você vai ver que todas têm um adjetivo pejorativo super cabeludo relacionado a alguma celebridade, independente do que a pessoa vai sentir lendo aquilo, entende? Quando a própria Whitney falou, naquele documentário que eles falam sobre o dia antes da morte dela, que ela dá aquele chilique lá no saguão do hotel, por causa que ela encontra uns tabloides lá falando umas coisas cabeludas dela também por causa de drogas... Você pensa no sentimento, sabe? Tipo, a pessoa vai a tudo pra poder vender e vende muito, né? Tipo, milhões de cópias. É isso que é o assustador. E no fundo, tem essa coisa de que todo mundo gosta de ver a queda, né, das estrelas. É uma coisa do ser humano. É engraçado isso, né? Porque, tipo, parece que a pessoa... É uma coisa que eu falo muito no canal. A pessoa, quando ela quer demais... que a outra pessoa caia, ela precisa se reafirmar demais, é por causa que você vê que nela que tá o problema. E parece que essa coisa das grandes celebridades e das quedas, por mais que tenha aquela coisa de ser assim, de ser uma coisa que desperte a curiosidade, também é muito cruel da nossa parte que lê. Muito cruel. Muito. Não, assim... É estranho porque eu justamente falei que é uma coisa do ser humano, porque eu não quero que ninguém se foda, mas assim, eu leio, então eu estaria sendo hipócrita de falar que eu não consumo isso. Tem alguma coisa do ser humano que se atrai por essas histórias, assim, né, de ascensão e queda. E a Lady Gaga mesmo na era art pop falou assim, vocês não gostam da queda de uma estrela? Eu tô dando isso pra vocês. Sim, e que queda, né? Porque eu vou te falar, naquela época a Lady Gaga não tinha paz. Mas olha pra você ver que coisa. Ela soube usar ao favor dela. Ela foi muito perseguida. Sim, mas ela soube usar ao favor dela. Você vê que na era art pop a gente tem uma Lady Gaga tendo aquela queda, tendo todos os problemas, o álbum flopou, a imagem dela saturou, Lady Gaga is over, Lady Gaga is dead. Nossa. Né? Fizeram aquele monte fizeram aquilo tudo e assim, hoje a gente vê... Me lançou um álbum de limpeza de imagem, volta com cromática, faz um Star is Born, ganha Oscar. Star is Born, ganha Oscar. Tipo, que é isso? Queria ela é muito assim. foda. Exatamente. Não, eu lembro, que dia que foi, eu tava pesquisando alguma coisa, achei uma matéria brasileira mesmo,
O fim de Lady Gaga, bem da era art pop. Aí eu fui ler e falei, nossa! Não, e tipo, não. o pessoal achava que depois daquilo ali ela não ia conseguir dar a volta, não, sabe? Mas era uma coisa que o próprio público, eu percebo muito isso. Você vê o que tá acontecendo agora com a Katy Perry. A Katy Perry tá sofrendo a mesma coisa. Você vê que, tipo, depois que aconteceu o que rolou com ela lá no Witness e agora volta e acontece com ela no Smile. Exato. E a reação do público, difícil, entende? Mas é aquela coisa, sempre dá pra voltar e dar a volta por cima. Você vê, essas celebridades, elas são assim, luz e trevas. Uma hora tá embaixo, outra hora vai estar em cima. Mas assim, eu tenho a impressão, eu não sei se a gente até comentou isso na outra vez que a gente gravou, mas eu tenho a impressão que todo o caso da Britney Spears, de novo ela, né, que eu sempre... Não, você mas, tem que entender, você é a cadelinha da Britney Spears. Eu sou muito. Amo. Ai, meu Deus. E hoje as coisas teriam sido tratadas de uma forma muito diferente. Eu tenho certeza, Total, sabe? eu tenho certeza que ia ter tido muito mais proatividade dos fãs, ia ter tido muito mais... A cobertura ia ser mais respeitosa, as pessoas iam entender que ela estava passando por um problema de saúde mental mesmo, Você sabe? já assistiu aquele especial do South Park sobre ela? Qual? Será que eu vi? Tô lembrando da Paris. Não, é o da Britney. O que eles relacionam ao breakdown dela e eles tentam salvar ela daquilo. Eu achei bem diferente, porque tipo não vi, pois vou assistir. então assista que você vai ficar passada. Eu adoro South Park. Porque assim, diferente dos outros que eles fazem zoeira, no caso do da Britney, eles ficam do lado dela e vão contra as pessoas. Foi uma coisa que eu fiquei abismado, que eu falei, gente, como assim? Vou dar o spoiler. Basicamente... Pode falar! Total. Basicamente assim, eles veem a Britney se matar na frente de todo mundo e ela ainda precisa continuar a carreira dela, ela tá sentindo tudo que é de pior e os meninos tentam salvar ela de tudo aquilo. Aí eles montam ela, botam ela num trem e os paparazzi perseguindo ela. Que fofo. Aí no final os paparazzi vão tudo pra cima dela, fotografam ela até ela morrer. Quando ela morre, eles viram e falam assim, bom, agora a gente precisa de outra loira branca pra gente poder sacrificar. Aí aparece a Miley Cyrus assim. Meu Deus, como eu não vi esse. Ai, vou baixar já. Quer dizer, vou comprar. Morta. Nossa, eu falei, gente, tudo bom? Amei! Não, e eu achei o máximo, tipo, eles irem contra aquilo ali, porque é um sistema super verdadeiro. Eles vão até o fim pelo que eles querem. Bom, olha o que tá acontecendo, né? E aí, eu não sei o que, assim, sinceramente, eu não sei o que será do futuro e da saúde mental de Britney Spears, porque, assim, depois de ter passado por tudo isso, não, eu gostaria que ela se aposentasse, descansasse, vai gastar o dinheiro dela, sabe? Vai viajar, sabe? Casa com quem ela quiser, namora, viaja com Sam, esquece. Isso, esquece esse negócio de música, porque ela trabalhou desde criança, tá precisando se aposentar mesmo. É muito triste, porque quando a sua família te dá uma esfaqueada pelas costas, um baque, né? É difícil se recuperar. E você vê que, tipo assim, é uma esfaqueada pelas costas que não é uma pessoa que tá te esfaqueando, entendeu? Tipo, são... tipo, geral, né? Parece que você entrou num lodaçal e aí as sanguessugas te agarraram e você não vai ter pedra quente pra poder tirar a sanguessuga do você. Tirar essa... Sabe? Elas estão encalacradas. Nossa, é isso, gente. Total. A Britney não tem paz. E eu vejo que, tipo assim, os fãs têm essa coisa de, a Britney vai voltar, ela vai... Eu honestamente, eu tava conversando com um pessoal que é daquele ex-site dela, o ex-Britney, e eles acreditam numa volta dela mais pra frente de uma forma mais saudável. Ela voltando porque ela gosta de fazer música. Entende? Sim. Eles acreditam muito nisso. Eu falei pra eles, gente, eu também acredito nisso, mas ao mesmo tempo eu acredito que ela esteja num ponto da vida dela que ela não vai estar pensando nisso mesmo. É o que eu acho, assim. Eu adoraria que ela voltasse a fazer música de uma forma saudável. Pelo menos porque um ela 10º álbum, né? Não, sabe? Tipo, que ela pegasse as rédeas das coisas ali e supervisionasse. Como ela fez o Blackout, que ela foi a fucking producer desse álbum. Da carreira. Exato, sabe? Tipo, amo. se ela
tivesse realmente a energia pra fazer isso, eu acharia maravilhoso. Sério, maravilhoso. Eu só acho que, tipo, ela não vai. Eu acho que ela não vai querer, ela vai querer viver, sabe? Dar rolê, viajar, comprar as roupas dela, que ela tem essa mesada ridícula. Que é um absurdo de pensar, tipo, você pensar que a Britney ganha. Aqui. Fer, real. Você pensar que uma artista do calibre da Britney ganha aquilo ali, tipo. E comprar roupas, tipo, na Target. Gente, é muito absurdo. Muito absurdo, tipo, cara. E quando ela fez aquele vídeo falando, ai, as coisas que ela sonhava, um guarda-roupa cheio de roupas de designer, eu falei, meu absurdo o sonho dela ser um absurdo, porque tipo, ela poderia ter a roupa que ela quisesse. Sim. Ela é muito milionária, Sim. muito. E ela muito nem dinheiro. imagina então, quanto assim, ela tem. Nossa, não. Sabe? Não, e você não viu que recentemente a equipe dela começou a vender os itens pessoais dela? Eu vi, eu fiquei chocada quando eu entrei naquele site do leilão, porque tinha umas coisas do tipo tutu de bailarina de quando ela tinha 4 anos. Achei creepy, achei esquisito. Quem vai comprar um negócio desse, sabe? Compram. Então, mas vai ser um cara meio pedófilão, Super. sei lá, tem sempre os esquilos. Sabe, quem vai comprar? Tem sempre os esquilos. Então, isso que eu falei. Mas aquelas Aí cartas, tem cartinha dela, aquilo lá me partiu o pro coração, namorado. sabe? Porque eu penso, tipo assim, você imagina, você tem as suas cartinhas guardadas dentro de uma caixa, vai lá, a pessoa abre e vende na internet as suas... Ela fala, Britney, a gente vai vender as suas cartas. Sério, de quem foi essa ideia? Mas claramente é uma coisa que foi feita com influência e acesso de pessoas da família, porque tinha carta pro primeiro namorado dela, tinha muita coisa dela, os troféus de mini-miss lá, de pageant. Torna com a realidade, né? De você pensar, tipo assim, a Britney faria isso por isso. Não é ela. Não, ela não tem, acho que nem autonomia legal pra fazer uma coisa dessa, sabe? Tipo, agora... Mas a gente tá caminhando pra um respiro, chocante, né? A gente tá caminhando. Tipo, acho que sim. Anteontem a gente teve aquela posição lá dela poder contratar os advogados escolher, a mais. né? Então, tipo, sim. Já estamos caminhando com certas coisas. Então, eu acho que vai chegar uma hora que as coisas vão quebrar as suas portas. Sabe? E vai tudo ser exposto, porque, tipo, pra chegar num ponto de que a própria Britney e o advogado dela quer tornar as coisas públicas, é porque sabe do poder de influência do povo. Exatamente, porque já está rolando uma influência, né? Amo, e quer saber o que eu acho? Tem que ter o que é dela mesmo, tem que ter o dinheiro dela. Ah, pelo amor de Deus, gente, que horror, já passou da hora. Quando eu vi aquele negócio que fala Britney tem 55 milhões de dólares de patrimônio, eu fiquei tipo... Cara. Isso ela ganha em Vegas, né? E o dinheiro da carreira. Não, cara... Não, sério. E essa declaração, eles foram muito burros, assim, porque as pessoas não iam somar e iam falar, não. Não é possível isso, sabe? Então, eu achei muito bom que tudo foi aberto ao público, que as pessoas se interessem, sabe? Tipo, pessoas que às vezes nem sabiam muito bem da situação. Todo mundo se interessou porque é uma coisa realmente muito absurda, né? É uma exploração muito cruel, muito do mal, assim, não tem outra palavra, é perverso o que James Spears e seu time fazem com a Britney. Engraçado, e a gente achava que ela sofria com outras pessoas na vida dela sendo sanguessuga, né? Mal a gente sabia que o pior dos sanguessugas tava, tipo, no próprio sangue dela. Exato, né? Você vê o Britney for the Record, pai dela, fica meio como um cara que ajudou, difícil, assim, viu? Né? Do lado dela, e de repente... Vem aquela... As coisas foram se revelando, tipo, eita, não. Não é mole, não. Não. A rapadura é doce, mas ela não é mole. Você tem que roer com o dente, dependendo, jogar até um cafezinho, viu? Porque o trem não solta. Fer, quero te agradecer de coração por você ter vindo aqui, dado um pouco do seu tempo. Nossa, que coisa maravilhosa, pelo amor de Deus, gente. Muito obrigada pelo convite mais uma vez, Gabriel. Vou te convidar todas as vezes que eu puder convidar. Vou trabalhar no convite com você. Isso. Amo. Tá? Muito obrigado mesmo, de coração, por tudo, tá? Por toda a oportunidade, pelo seu tempo, pela sua beleza e glamour, beauty. Pra vir aqui trazer essa beleza e acrescentar essas pessoas, tá? Muito obrigado mesmo.
Ai, adorei o papo, Imagina. obrigada. E ó, gente, dá uma passada lá, pelo amor de Deus, no canal de Fernanda, tá? Hollywood Forever TV. Vejam, Hollywood vida. Forever TV. A mulher é, olha, avassaladora, tá? Avassaladora. Passa Ela lá. passa pra destruir, tá? Gente, ó, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo nosso.